Tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, o texto é da mesma forma. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas. Aleluia. Capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, ou como muitos conhecem, São Lucas. Capítulo 1, verso 26 a seguir. E depois estaremos lendo também João, capítulo de número 2. Que Deus continue abençoando a todos desta vila, deste povoado. E no 6º mês, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Queridos, após esta leitura, mais adiante no próximo evangelho, em João capítulo de número 2, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a sua mãe, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus me disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora ouçam bem. Sua mãe, no caso Maria, disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Repetindo: Fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, obedeçam a Jesus. Em outras palavras, sejam obedientes a Ele. Nesta tarde, se em algum momento eu falar noite, queira me perdoar, pois devido ao costume de sempre pregar à noite, mas considere como a tarde de hoje. Hoje é um domingo maravilhoso. É um domingo escolhido pelo próprio Deus para abençoar esta comunidade, este povoado. Quando nós olhamos para o nome deste povoado, nosso coração se alegra. Fé em Deus. Aleluia. Mas neste instante, da parte do Senhor, vos trago uma mensagem com o tema: Vamos obedecer o conselho de Maria. Maria dá um conselho muito inteligente. Porém, antes, queridos, nós lemos em Lucas, em que uma jovem que estava prometida para um homem, segundo os historiadores, aqui Maria tinha aproximadamente 12 anos de idade. Segundo os historiadores, nós temos um senhor por nome de José, com 33 anos de idade. Então uma menina de 12, um homem de
33, prometido um ao outro, porém ainda não haviam namorado, não tinham tido uma intimidade do homem com a mulher e vice-versa. Porém, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra de maneira clara, em que esta jovem, ela vai receber uma visita. Você deve falar, mas pastor, Maria era muito novinha. É bem verdade. Até hoje, na África, por exemplo, onde temos 63 igrejas, no dia de hoje, até este exato momento, isto é normal, com 11, 12 anos. No Oriente Médio, isto é normal. Quanto mais cedo as meninas casarem, mais força tem para a família, porque mais pessoas vão se somar e fortalecer o que eles chamam de clã. Ok? E agora nós temos esta menina, esta jovem, ela recebe a visita do mensageiro de Deus, por nome de Gabriel. E agora, a saudação chama a atenção. E o que nos chama também a atenção de maneira tremenda, é que o Senhor ordena o anjo ali chamar de agraciada. O Senhor é contigo. Maria foi uma mulher escolhida, foi uma jovem separada, entre todas em Israel, entre todas da Babilônia, da Grécia, entre todas da Itália, entre todas da Ásia Maior e Ásia Menor. O Senhor escolhe esta menina. Mas esta menina era de uma cidade por nome de Nazaré. Pastor Elismar, que cidade era esta? Era uma cidade pequena, queridos, com aproximadamente 400 pessoas. 400 pessoas moravam nesta cidade, segundo a história. Aleluia. Mas morava esta jovem. Pastor, o que era Nazaré? Além de ser uma cidade pequena, era uma cidade conhecida como a cidade do atraso, uma cidade da pobreza, uma cidade conhecida como um lugar onde muitas mulheres se prostituíam, pois a necessidade era grande, a pobreza era tremenda. E aí todos conheciam Nazaré como lugar de analfabetos, um lugar de pessoas atrasadas e um lugar de pessoas que se prostituíam. Mas agora, esta que foi escolhida, que morava nesta localidade tão pequena, agora tem que avisar José. Quando José descobre que a sua noiva estava grávida, sem ele nunca ter lhe dado um beijo, pois a cultura judaica não é permitido, e muitos só conhecem a esposa no dia do casamento. Ok? Agora, nós temos uma grávida, e nós temos um homem, que intenta no seu coração deixar aquela jovem de maneira secreta. Mas chega a noite, chega o momento da dormida, e a Bíblia diz que em sonhos, o Senhor fala com José, e diz, não deixe a menina, não despreze ela, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Dentro daquela jovem estava o ser mais importante anteriormente a ela e posteriormente, ou seja, até os dias atuais. Estava sendo gerado no seu ventre o Filho de Deus, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Queridos, e nós entendemos de maneira maravilhosa que José une-se a Maria. E agora vai cuidar daquela mulher, vai cuidar da sua gravidez, porque ele sabia que a gravidez de Maria não foi como a gravidez das demais mulheres. Era o próprio Espírito Santo trabalhando na vida dela. Era o próprio Deus, com o seu plano salvífico, o seu plano de salvação para a humanidade. Era o próprio Deus agindo na terra. Era o próprio Deus se fazendo ser humano para estar no nosso meio. É o próprio Deus deixando a sua glória e vida em forma de homem,
no ventre de uma mulher. Mulher escolhida, mulher separada, mulher honrada por Deus. Uma bem-aventurada. O que significa bem-aventurada? É uma pessoa que é feliz muitas vezes. Mas vamos continuando. Chega o dia do nascimento do menino. O menino nasce. Ele nasce sem ter direito a um berço. Ele não tinha uma rede. Ele não tinha uma cama. Ele não tinha uma tarimba para dormir. Ele tem que nascer em uma manjedoura. Deus não permite que o mesmo nasça em Nazaré. Mas ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer em um lugar onde os animais lambiam o sal. Era o próprio sal da terra chegando a este mundo. Era o próprio sal para a humanidade não apodrecer que estava chegando. Mas para ganharmos tempo, imagina a alegria de Maria. Imagina a alegria de José. E agora o menino vai crescendo. Quando o menino chega aos seus 12 anos, ele já é um pregador da palavra. Quando Jesus está com 12 anos, uma certa feita, sua mãe, Maria, e seu pai vão para uma festa em Jerusalém. E quando eles estão voltando, e aí Maria despreocupada, José despreocupado, o menino se perde. E aí depois desses dias, eles vão perceber que cadê o menino? Que só tinha apenas 12 anos de idade. O menino ficou para trás. E aí ela fica desesperada. José, cadê o menino? Cadê Jesus? Porque ela sabia que Jesus era diferente. Biblicamente falando, Jesus foi o primeiro filho de Maria. Mas ela teve mais, no mínimo, 4 filhos, que a Bíblia fala, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 55, em todas as Bíblias que você possa imaginar. Ok, então Jesus é o primogênito. Jesus é o primeiro filho de Maria. Quando eles voltam, Jesus não está brincando bola. Jesus não está brincando de peteca, pois não tinha esse esporte naquela época, naquela região. Jesus não estava contando piadas. O menino era diferente, porque ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele, como homem, ele tinha mãe, escute bem, mas não tinha pai. Foi criado por José. Vou repetir, ele como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. E ele como Deus, ele tem pai, mas nunca teve mãe, porque ele é antes de todas essas coisas. É maravilhoso servir este Jesus. É maravilhoso pregar sobre este ser tão fantástico. Glória. Quando Maria chega, quando José chegam, vê Jesus no meio daquela época. Hoje seriam os pastores, os padres, seriam os presidentes das convenções, seria o Papa, seriam as autoridades religiosas. E a Bíblia diz que ele perguntava, e ele era perguntado. Quando alguém lhe perguntava algo, ele ensinava com 12 anos. É por isso que nós estamos aqui. É porque Jesus tem um currículo maravilhoso. Jesus ainda dentro de Maria, glória, ele fazia as pessoas pularem. Aleluia. Ele fez isso com João Batista, que ainda estava dentro da mãe Isabel. Este é o nosso Salvador. O tempo vai passando, e para você entender um pouco mais sobre Jesus, sobre Maria, sobre José, para você entender um pouco mais sobre Deus, segundo os historiadores e segundo o livro Os Anos Perdidos de Jesus, este é um livro muito importante para você conhecer a história do mestre. Com 15 anos de idade, José morre e deixa a carpintaria. Agora nós temos quem? Cuidando dos seus irmãos, cuidando da sua mãe, nós temos Jesus. E Jesus, dos 15 até os 30 anos, ele se torna o líder da família. Ele se torna o provedor da família. Ele vai fazer mesa. Ele vai fazer camas. Pastor Elismar,
Como era isso? No dia de hoje, é fácil fazer uma mesa. Naquela época, não. As pessoas compravam mesas vendo a árvore e falavam: eu quero a minha mesa desta árvore, e o que sobrar desta madeira me pertence. Era difícil. A Bíblia diz que Jesus, ele era homem trabalhador. Era homem que tinha muitas batalhas. A Bíblia diz que Jesus não era bonito, como nós vemos em muitas fotos. Era um homem em que as pessoas escondiam o rosto para não ver. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Ele era homem sofrido. Ele era um homem desprezado. Jesus, segundo Públio Lentulus, um grande historiador da sua época, diz que quando Jesus olhava para a pessoa, com um olhar de ternura, a pessoa chorava. E quando ele olhava sério para a pessoa ficava aterrorizada. Não suportava o olhar de Jesus. O olhar de Jesus deixava as pessoas diferentes. Glória a Deus. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Depois que Pedro nega Jesus, depois que vão levando Jesus, a Bíblia fala que Pedro dá uma olhada. Quando ele olha, Jesus está olhando para ele, olho no olho. Naquele instante Pedro não aguenta, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. O olhar de Jesus sobre esta comunidade, o olhar de Jesus sobre teu casamento, sobre a tua família. Ele olha para este lugar hoje, ele diz: eu vos amo. Aleluia. Eu vos amo. Esta é a palavra do Senhor nesta tarde. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E agora, irmãos, irmãs, Jesus com 30 anos, cuidando da sua mãe Maria, cuidando dos seus irmãos, cuidando dos seus. Quando ele chega aos 30 anos, é a hora de começar a pregar o Evangelho. É a hora de começar a escolher os seus discípulos. E ele vai se batizar no Rio Jordão. Após se batizar no Rio Jordão, e nisto tudo, dá a entender que a sua família não entendia. Dá a compreender que seus irmãos não entendiam. Por que nos deixais sair andando por aí? Por que nos deixaram ir para Betânia? Por que nos deixaram ir para Cafarnaum? Por que nos deixaram ir para Betsaida? Por que nos deixaram ir para Jericó? Por quê? É que há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. Há o tempo. Há o tempo de fazer a obra de Deus. E agora, nós temos Jesus, depois de ser batizado, vai ao deserto, é tentado pelo diabo, 40 dias ali de teste, é aprovado. E agora ele volta, e ele ora 12 horas, para escolher 12 discípulos. E chega o momento em que Jesus está pregando, e Maria vem com seus irmãos, e manda um recado, é mais ou menos dizendo: ei, já é a hora de parar com essas missões aí. Volta para cuidar de nós. E eles mandam o recado, e o recado é: Jesus está no meio de muitas pessoas. E alguém chega e diz: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora. Eles querem te ver. E Jesus olha para aquela pessoa que deu o recado e diz: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, são todos aqueles que ouvem as palavras de meu Pai e as praticam. Queridos, a partir desse instante, a vida do Mestre começa a tomar novos rumos. E agora nós vamos chegar em João capítulo 2. É a hora que Maria é convidada para um casamento. Mas a Bíblia diz, depois de uma vírgula: e Jesus também com seus discípulos. Quando eles chegam naquela festa, a Bíblia diz que acaba o vinho. Este vinho,
Alguém deve olhar e dizer, e aí, todo mundo ia ficar bêbado? Não era fermentado, era um vinho para festa. Seria mais ou menos como um refrigerante da atualidade. Imagina uma festa com muita comida e sem um suco ou sem um refrigerante. Tem que ter. E nesse texto, aqui o vinho simboliza a alegria de todos na festa. Acaba. E aí Maria chega e diz, e aí, o que tu vai fazer? Mais uma vez Maria vem falar com o seu filho. Jesus olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não era chegada. E Maria olha para todos que ali estavam. Ela sabia que ele tinha poder. E ela diz, fazei tudo que ele vos disser. E aqui eu começo a pregação nesta hora. Fazei tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar. Então o tema da pregação é, vamos obedecer o conselho de Maria. Maria disse, obedeça, obedeça, faça o que ele mandar. E o que Jesus mandou? Ele disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que foi que Jesus nos disse? O que foi que ele nos ensinou? Ele disse que se bater em uma face é para oferecer a outra. O que Jesus nos ensinou? E ele requer de nós nesta tarde, que se alguém te convidar a ir a pé daqui até a BR-316, até ali próximo do posto Pombal, ele diz, vai com ele até Cachoeira do Piriá. Pode andar mais. Jesus nos deu vários ensinamentos. Jesus nos disse, bem-aventurados pobres de espírito. Ele falou, bem-aventurados que choram. Ele vem e ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Ele nos deu vários ensinamentos. Quando eu vejo Maria falando isso daqui, eu estou vendo Deus usando esta mulher e dizendo, obedeça a Jesus. Aleluia. Obedeça. Glória a Deus. E dentro deste contexto, nós aprendemos mais uma lição maravilhosa. É que ele faz o convite em Mateus capítulo 11, verso 28 a seguir, quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Se Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser, ou vamos obedecer o que ele mandar, então não serviu só para aquela festa de casamento, serve para hoje, serve para esta tarde, servirá para esta noite e servirá para amanhã que se aproxima. Vamos obedecer. Ele está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que que os protestantes parecem que não são normais? E a gente não só parece, não. Nós não somos normais. Nós não somos. Nós só estamos aqui porque quando a gente lê esse texto, uma mulher dessa tão escolhida de Deus, dizendo que é para obedecer Jesus, então vamos obedecer. Vamos obedecer o Mestre. Uma mulher dessa que é chamada de bem-aventurada, ela diz, é para obedecer Jesus. Então vamos obedecer, vamos orar, adorar a Deus, vamos entender o que Jesus ensinou. Aleluia. Quando eu olho para Maria dizendo, fazei tudo o que ele vos disser, me faz lembrar de uma coisa. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ainda estava na terra, mas ele diz, ninguém vem ao Pai, porque ele como homem pregava nesta hora. E ele como homem aqui na terra, mas como Deus, presente ao lado do Pai. Então nesta hora, a palavra de Deus é, vamos obedecer o conselho de Maria. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, então vamos atrás de
Jesus hoje, glória seja dada a Ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. O conselho que eu vos dou nesta tarde, vamos atender o conselho dessa mulher tão especial. Vamos. Eu fico imaginando contigo, meu irmão, meu amigo e minha amiga, no dia que Maria voltar a viver, no dia que Paulo voltar a viver, no dia em que Pedro voltar a viver, vai ser um dia, eu tenho uma vontade tão grande, eu acho que o Beliel, todos nós aqui temos vontade de ver assim naquele dia em que Pedro, em que Maria, em que Isabel, em que todos eles voltarem a viver, no dia em que nós estivermos na glória com o Senhor, porque a Bíblia diz que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Dá para você entender? Dá para nós compreendermos o que a palavra do Senhor nos ensina nesta tarde? Se eu admiro esses homens e essas mulheres do passado, se eu admiro o apóstolo São João, e nós sabemos que nos interiores tem a festa de São João, pensa numa festa bonita, rapaz, alegre. Mas vamos entender o que João ensinou. O apóstolo São João, ele nos ensina que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, parabéns, comunidade Fé em Deus, parabéns, moradores. Se você está ouvindo esta palavra, é porque você é de Deus. Aleluia. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa inteligente. E mais um conselho importante, se Maria disse, vamos obedecer, vamos fazer tudo o que ele disser, para eu conhecer a Deus, eu preciso ir direto com Jesus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso pegar esta Bíblia bonita, talvez seja bem pequenininha, ou talvez seja deste tamanho, ou talvez seja um pouco maior. Eu vou te dar um conselho. Começa a ler a Bíblia Sagrada. Começa a ler a Bíblia Sagrada. Independente se é Bíblia católica, se é Bíblia evangélica, se é Bíblia espírita, se é essas Bíblias novas, leia a Bíblia. Porque através da palavra, são as Escrituras que testificam do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, irmãs, nesta tarde, o conselho é, vamos ler a Bíblia. A Bíblia está acima de pastor. A Bíblia está acima de padre. A Bíblia está acima dos jovens dos departamentos. Está acima dos coroinhas. A Bíblia está acima de qualquer rabino judeu. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. E esta palavra, ela é tão poderosa que ela faz o que os centros de recuperação não fazem. Verdade. Uma pessoa, uma certa feita, chegou para mim e disse, por que a pessoa, quando ela não presta para mais nada, ela inventa de virar crente? Eu vou explicar para ti. O capeta, ele só quer as pessoas que estão lá em cima. Jesus anda procurando aqueles que estão lá embaixo. Jesus sempre procura os oprimidos da terra. Aqueles que estão desesperados, desanimados, tristes, cabisbaixos, querendo recuar, querendo tirar sua própria vida. É esse tipo de pessoa que Jesus está procurando. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 19:10, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O inimigo pega a pessoa toda limpa, toda bonita e joga na lama. Jesus é diferente. Jesus tira da lama, dá um banho, dá vestes novas e muda a sua vida. Verdade. Este é o nosso Jesus. E se Maria disse, vamos fazer tudo o que ele disser, Jesus disse muita coisa. A ponto da Bíblia não caber os milagres e os feitos de Jesus. Pastor, mas como que é isso? O último versículo
do Evangelho segundo escreveu São João. Dá uma lida, que você vai entender. Finalizo nesse instante, convidando você para rezar e para orar comigo. Convido a todos aqui a ficarem de pé. Aleluia. Deus de Israel. Glória a Deus. A tua palavra fala dessa festa bonita. Aleluia. Que o nosso Salvador não deixou a tristeza chegar, mas operou um milagre e a alegria continuou. Verdade. Ah, meu Deus. Nós te agradecemos por este exemplo. Senhor, escolhe mais mulheres nesta terra, como você escolheu eu, Maria, para fazer coisas diferentes e maravilhosas. Escolhe mais homens, Pai, nesta terra, como o Senhor escolheu os discípulos, para fazer parte da equipe missionária do Salvador. Ah, meu Senhor, faça a todos nós evangélicos e católicos que aqui estamos, nos faça entender que esse conselho de Maria foi um conselho muito inteligente. Foi um conselho maravilhoso para fazer e obedecer tudo que Jesus mandasse. Aleluia. Aleluia. Pai, tua palavra é tão linda. Diz que onde colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar é abençoado, é santificado. Abençoa mais e mais esta vila. Abençoa este povo. Meu Senhor, o Senhor nos trouxe de tão longe para aqui estarmos. Glória a Deus. Mas uma coisa eu te digo, a distância que o Senhor percorreu é maior que a nossa, pois o Senhor deixou o teu trono e a tua glória para descer até Israel, aleluia, e nos salvar, nos resgatar das garras do adversário. Meu Deus, abençoa o teu servo que cedeu energia da sua casa. Abençoa, Pai, as nossas irmãs, nossos irmãos que aqui estão. Ah, Senhor, abençoa nosso líder de missões, o soldado, o missionário Arlindo Júnior, que ali está também, meu Pai, somando conosco neste trabalho. A Daelson, a sua família, a todos os presentes, meu Deus. Repreende o AVC, repreende, meu Pai, repreende, meu Senhor, o derrame, repreende o infarto, repreende, meu Pai, as dores malignas que vêm para assolar. Meu Senhor, repreende eles do Covid, repreende das outras pragas que muitos dizem que estão vindo, e não é história, é Bíblia, está escrito sobre as pestes e as pragas que surgiriam nos últimos dias. Meu Deus, nos faça entender que o melhor livro que existe para um homem e uma mulher, para uma família ler, é a Bíblia Sagrada. Dá fome neste povo de Bíblia. Faça-nos entender que não tem como almoçar, não tem como jantar, não tem como tomar o café sem antes comer a tua palavra. Porque cada um de nós, lendo a tua palavra, nós vamos aprender e vamos entender que Maria foi usada pelo Deus Todo-Poderoso. Ó mulher inteligente, quando disse, fazei tudo o que ele disser, nos ajuda a obedecer, meu Senhor, este conselho e ordenar, ó Pai, e a executar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Não te deixaram, meu Jesus, viver nem 34 anos de idade, mas nesses 3 anos e meio de pregação, o resultado é tão bonito que nós estamos debaixo desta árvore nesta hora, dizendo obrigado, papai, obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai. Eu acredito na bênção, eu acredito no livramento, acredito na prosperidade desta vila. Meu Senhor, é o que nós acreditamos, te apresentamos a todos, que nem uma praga, que nem uma feitiçaria, se tem algum macumbeiro nessa região, meu Deus, e que pegou o nome de alguém para fazer um trabalho, nós estendemos as nossas mãos em todas as direções. Está repreendido todo o trabalho do inimigo, porque esta vila que se chama Fé em Deus vai ser um lugar onde o Senhor vai levantar profetas, vai levantar missionários. Esta será uma das vilas
que será um celeiro de pregadores do Evangelho. Daqui vai sair homens e mulheres que pregarão. Meu Deus, o inimigo acredita que daqui vai sair ladrão. Não vai sair não, está repreendido. Deste lugar não sairão prostitutas não, mas sairão mulheres usadas como o Senhor usou a Maria, de maneira grandiosa. Não deixa as crianças se perderem nas drogas. Não deixa os casais se separar, meu Pai. Abençoa as criações, da galinha ao cachorro de cada um, de cada família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar a todos eles. Em nome de Jesus. Amém e amém.